Paulo Alberto Rebelato. Eles são milhares hoje em dia, doutor Rebelato, e estão entre os grandes empresários e também pequenos assalariados. Nos Estados Unidos, já são denominados de workaholics, viciados em trabalho. São capazes de trabalhar por horas e horas seguidas, emendando sábados e domingos. Essas pessoas constroem impérios e não se cansam de trabalhar cada vez mais. Eles adoecem se não conseguem fazer nada. Alguns dizem que é uma fuga, outros afirmam que tudo precisa de muito equilíbrio. Mas qual é a verdade, doutor Rebelato? Bom dia. Bom dia, Belmonte. Talvez eu seja um desses viciados no trabalho. Não me diga. A verdade nesse assunto é que o homem confuso e conturbado do fim do segundo milênio é viciado em adrenalina, Belmonte. Nós chupamos adrenalina de canudinho todos os dias através da doença do final do século que se chama o estresse, não é? Portanto, ser viciado em trabalho já é uma compulsão desse final do segundo milênio, onde estamos passando do final da era industrial, da revolução industrial, para uma nova era, que é a era da cibernética. E todas as mudanças histórico-econômicas da humanidade implicam em uma crise profunda do ser humano que tem que se localizar, se posicionar frente a essas mudanças, e ele também entra numa espécie de brainstorm, só para navegar um pouco em cima do mote inglês. Brainstorm é uma tempestade cerebral. Portanto, somos viciados em trabalho por duas razões, fundamentalmente. E essas duas razões são contraditórias, Belmonte, porque vivemos numa contradição entre termos que sublimar as nossas frustrações afetivas, sexuais, amorosas, não é? Através do trabalho, portanto, aumentar em qualidade de trabalho, nos tornando viciados em trabalho, para contrabalançar e compensar uma diminuição da qualidade do trabalho. Ou seja, esse seria o trabalho sintomático, o trabalho que não é pura sublimação dessas frustrações. Portanto, nós, quando trabalhamos muito, temos que ficarmos com uma pulguinha atrás da orelha, Belmonte. Por que estamos aumentando a nossa quantidade produtiva e criativa? Será que existe uma baixa da qualidade, isto é, da qualidade afetiva, criativa do nosso trabalho? Bom, viver, Belmonte, já é um trabalho, não é? Mas é um trabalho necessário. Ou seja, o ser humano tem que produzir, tem que criar, porque o indivíduo que não cria morre de mediocridade crônica, né? Mas é importante criar porque o ser humano quer chegar a ser uma lembrança, quer ser uma recordação, quer deixar uma marca que acontece a nível genético quando procria, tendo filhos, ou quando cria, não é? Fazendo algo com as suas pulsões, isto é, com seus instintos, impulsos criativos. É preciso deixar uma obra, seria isso? É preciso deixar uma obra, e daí vem o ditado: nós temos que passar pela vida plantando uma árvore, escrevendo um livro, tendo um filho, não é? Exato. Não é por acaso que esses adágios populares assim atravessam centúrias e centúrias. Mas fundamentalmente, Belmonte, eu acho que o vício no trabalho, o trabalhar em demasia, está em função de uma situação antropológica, isto é, uma situação onde na escala evolutiva do ser humano ele ainda não se tornou realmente um Homo sapiens, porque antes do Homo sapiens, isto é, o homem que sabe, o homem que pensa, estava o Homo faciens, o homem que faz, faciens, fábrica, não é? Do latim.
Portanto, o Homo faciens antecede ao Homo sapiens. Por isso, é muito mais fácil, Belmonte, fazer do que pensar. É muito mais fácil atuar na realidade do que pensar a realidade. E nesse sentido, nós temos uma espécie de psicopatia antropológica. Nós somos fundamentalmente fazedores de coisas. E como diz também o mote, né, nós fazemos 3 vezes antes de pensar. E não pensamos 3 vezes antes de fazer. Veja bem, no Japão se trabalha 16 horas por dia, não é? No Japão é um absurdo. Eu, quando estive em Tóquio, estive mais uma vez em Tóquio, eu realmente ficava apavorado. É mesmo, É impressionante lá, né? Porque lá no Japão é uma sociedade completamente diferente da ocidental, né? Uma sociedade... Lá, por exemplo, nós tradicionalmente temos aqui o dia de fechamento no sábado e no domingo, algumas empresas só no domingo. Lá depende, né? Tem empresa que fecha na segunda, mas trabalha no domingo. Lá é completamente diferente. Eles são umas verdadeiras máquinas de trabalhar, né? Máquinas de trabalhar, né? Uhum. De certa forma, é uma tristeza dizer isso, mas é assim, né? O que eu desconfio é que o trabalho japonês não seja um trabalho que sublime de forma criativa, não é? As frustrações dos japoneses, que também vivem em uma fase de mudança, um brainstorm, não é? De mudança de processo histórico, de processo cultural, econômico. Eu creio que existe também esse afogar-se em adrenalina e ter que trabalhar e criar compulsivamente. E volto a sublinhar o que eu dizia, Belmonte, assim, o excesso de trabalho é uma compensação por aumento de quantidade de trabalho em face à diminuição da qualidade. Isso a nível de, digamos assim, de inconsciente de massa, de processo coletivo, alma coletiva, e a nível pessoal. É de desconfiar quando uma pessoa está trabalhando demasiado, isto é, que está tendo que fazer de pronto para não pensar no que está fazendo, para não pensar no sentido da sua própria vida, na sua frustração amorosa, sexual, em como está ele com a esposa, com os filhos, o relacionamento com a família, não é? Está certo que Sartre dizia que o homem é o que faz. E de alguma maneira, se nós estamos fazendo muito, nós somos esse que tem que fazer muito. Por que razão? Não é? A verdade é que o trabalho criativo é necessário para viver, né? Vida que já é um trabalho, Belmonte. Porque deve haver, para que o trabalho seja gratificante ao ego, não é? À alma, deve haver uma identidade e uma identificação com o que se faz. Não é? A pessoa tem que ser, de alguma maneira, aquilo que faz, tem que se sentir feliz, não é? Agora, se sente que trabalha só para necessidades materiais e não porque se realiza, não é? Porque se sente válido e vivo trabalhando, é um trabalho sintomático, digamos assim, né? Ou ele é sintomático por excesso de quantidade, ou é sintomático por falta de sentido, Belmonte. Porque a verdade é que quando há sentido, não é patológico e não causa angústia e nem tomamos adrenalina em canudinho, porque ninguém morre pelo excesso de criatividade. Veja Freud, veja Salvador Dalí, Picasso, Marx. Marx dormia 4 horas por dia, Freud também. Mas esses são eternos, morreram e ficaram, né? Exatamente. Isso aí. Tá bom, doutor Paulo Alberto Rebelato. Muito obrigado pela entrevista e desculpe interromper o seu trabalho, doutor. Não, por nada. Eu só queria te dizer que a arte de trabalhar, Belmonte, é a compensação mais preciosa das insuficiências da existência. É necessário trabalhar com criatividade. Muito bem. Um abraço. Outro pro senhor. Tchau.